Gente, boa noite, boa noite. Mais uma vez aqui, às quartas-feiras, tentando refletir um pouquinho temas que são importantes na nossa jornada física e espiritual. E hoje tem uma convidada muito importante, Carla Cerávolo, que minha nora, especialista em criança, organizadora do curso, de especialização para psicólogos e profissionais da saúde que querem, de alguma forma, se especializar mais nesse contexto. E juntas estamos fazendo essa parceria. Ela vai explicar um pouquinho a importância da saúde da mulher antes, durante e depois do parto. E vamos agora aguardar a entrada dela e vocês preparem aí, como eu sempre falo, sou professora, então a canetinha, o caderno, porque tenho certeza que vocês vão sair daqui de forma diferente. Ela já está entrando. Olha quanta gente aqui, Clarice. E aí, Carla? Oiê! Quanto Estava tempo? dizendo, quanto tempo? A gente está tão distante. Quantos metros, Carla? Ah, eu sou bem ruim com isso, mas deve ser uns 5 no máximo. Cinco metros. A gente está tendo uma experiência interessante. Algumas pessoas têm acompanhado aí, né, no Instagram. Então, sogra e nora, né? Ficando juntas na mesma casa, sem ser de férias, sem ser de alguma maneira um resort, né? Por 15 dias, como é que tem sido essa convivência, né? As pessoas estão interessadas. A Carla está até querendo mudar para cá, né? Já tem resposta lá no Então, Instagram. já tem uma pergunta aqui na caixinha de perguntas. E aí, Virgínia, vai deixar ela morar ou não vai deixar ela morar aí? Eu nunca impedi, né? Eu nunca impedi. A casa é muito grande. Gente, Muito, eu dá já pra gente estou ficar bem longe. todos os três, eu, ela e Danilo, atendemos o dia inteiro, cada um no lugar, e a gente praticamente só se encontra mesmo nos horários de almoço, lanche, de Sim. jantar, e cada um tem o seu consultório aqui, né, bem discreto e com toda a privacidade do mundo. E aí estava dizendo que a nossa expectativa dessa noite, vou tentar aqui colocar o tema, é a Uhum, saúde mental da mulher, né? é Estava isso. dizendo um pouquinho do curso de especialização, né, que você é Uhum, coordenadora, talvez você possa começar a falar, enquanto eu sim. fixo aqui o tema da live. Tá, então boa noite, Virgínia. Obrigada pelo convite para estar aqui, né, no seu Instagram para a gente conversar um pouco sobre saúde materna mesmo, né? Esse foco na mulher, especialmente em tempos de pandemia, isolamento social, né? Que a gente está aí com esse olhar atento nessa qualidade de vida entre pais e filhos e tudo que a gente vem tentando proporcionar para os nossos filhos, né? Através do nosso cansaço emocional, de tudo isso que a gente está passando. E sim, eu trabalho com gestação, parto e pós-parto, é a minha área de atuação. Amo demais essas gestantes, essas gravidinhas aí no desespero de botar uma criança no mundo. E a importância de olhar para a mãe, né? Mãe, fica bem, fica tranquila, cuida da sua saúde mental, que o seu filho vai ficar bem. E você, né, Virginia, que é especialista nesse atendimento às crianças, esses dias que eu tô aqui, às vezes dá para te ouvir atendendo, eu falo, gente, é muito amor. E ela atende o dia É inteiro, tá, muito, gente? Eu é muito. realmente não vejo minha sogra. Eu vejo minha sogra só no fim do dia, então, assim, tá super tranquilo de morar na casa dela. A gente nem se encontra, né, Virginia? Nem ela, eu nem invado o espaço dela, porque realmente ela tá aqui no consultório o tempo todo. E a gente tá aí realmente com esse curso que começa nesse final de semana. É a segunda turma dessa especialização em psicologia perinatal, que é esse profissional que está aí diante da família, que está começando nesse momento de formação do seu bebê, lá tentando engravidar até os primeiros anos de vida. Então, muito obrigada, espero que a gente possa contribuir um pouquinho com as mamães, com os pais, né, que são tão importantes aí nesse proporcionar saúde para a mulher, né? Os maridos são Uhum. muito importantes para que a mulher esteja com a saúde mental preservada.
E aí, como é que a gente preserva essa saúde mental da mulher? Porque antigamente, gente, na minha época, eu só ia ao ginecologista e obstetra, né? A gente não tinha esse apoio. Inclusive, eu tive o privilégio de participar, né, dos partos da Carla. Então, estive com ela no hospital e vi ela fazendo todo o preparo, né, com a doula, com a psicóloga. E eu fui ficando tão encantada e confesso que foi inveja. Eu falei, gente, que tranquilidade. Agora, a pessoa para estar lá, ela tem que ter também o lado mulher dela muito bem cuidado, porque eu só dou aquilo que de alguma maneira eu tenho. Sim. Então, se instrumentalizar para de alguma maneira poder cuidar da Uhum. outra mulher é também desenvolver o lado cuidadoso feminino que a gente tem dentro da gente. E como é que a mulher pode começar a se cuidar, né, quando a gente pensa na maternidade, Carla? Então, exatamente por isso, né, Virgínia? Nossa geração, a geração, essas mães que estão nascendo agora, elas são mães com esse olhar diferente para a maternidade, diferente do que a minha mãe teve, do que a sua mãe teve, do que você teve, né? A gente está falando de 30 anos atrás. Então, a psicologia perinatal é nova no Brasil. Essa atuação, esse olhar muito atento, né, à saúde emocional dos pais. A gente está hoje com foco na mulher, mas dos pais mesmo, esse preparo. E é exatamente isso, assim, esse peso que a gente traz da informação. Porque ao Ah, mesmo tempo que vocês não tinham, vocês também estavam livres de não ter, e aí não pesava sobre os ombros o tanto de coisa que a gente sabe que está fazendo errado hoje em dia aham. com os nossos filhos. Então, são exemplos simples, como o chazinho, amamentou, tá tudo bem, o bater na criança, tudo isso que a gente veio aprendendo o efeito disso, realmente esse cuidado com o filho, cuidado com a saúde da mulher, que faz a gente pensar, meu Deus, agora eu sei de tudo isso e o que é que eu vou fazer com isso? E você falou Uhum. uma coisa importante que é o que a gente sempre bate nessa tecla. Nós precisamos cuidar da essência. Ah, então agora eu sei de tudo isso, todas as minhas amigas estão fazendo isso. Ah, vamos lá, vamos dar o exemplo do parto normal. Todo mundo tá parindo normal. Eu morro de medo, eu nunca quis, eu jamais imaginei uma cena de parto, mas eu preciso parir normal porque todo Por mundo quê? diz que tem que parir normal. Então, é exatamente voltar esse olhar. Quem sou eu no meio de todas essas informações? O que serve para mim de verdade, né? O que não é alguma coisa imposta ali pela sociedade, pela cultura, pelos livros, e isso é importante. Então é o olhar para dentro mesmo. Que mãe eu quero ser, que mãe eu posso ser para o meu filho? A gente começa por aí, eu acho. Né? E se eu tiver errado, você vai corrigindo aí que tá tudo Não, certo, minha sogra. eu Tá só tudo vou certo. complementando, só vou complementando, né? É interessante. Que mãe que eu quero ser? Aí eu vou dar um passinho para trás. Que mãe eu tive? Que mãe eu Que tive. avó eu tive? Porque, na verdade, essas informações, elas vêm lá como mitos sociais, né? Então, desde que a menina é menina, olha que forte, né? Eu lembro, enquanto meu irmão estava brincando na rua, eu queria muito brincar na rua, eu estava cuidando do bebê, eu estava brincando de boneca, eu estava fazendo comidinha. Então, esses mitos a respeito da maternidade, do papel da mulher, eles acabam interferindo, inclusive, na maneira como eu vou curtir a minha gravidez, porque aí Sim. ela já começa a ser um fardo. E aí eu vou ver não o meu irmão na rua, mas o meu marido na rua, na farra, no trabalho, e eu repetindo o papel daquela menina invejosa que olhava para a rua com um olhar de como eu gostaria de ser menino. Então, e aí eu fico pensando também, o que que a minha mãe passou para mim, que é ser mãe, né? Que às vezes a mãe fala, olha, ser mãe é padecer um paraíso. Quer dizer, aí quando vem a gravidez, eu já começo a sentir todo aquele Que o peso, todo paraíso, aquele nossa, parece que meu conceito sofrimento. de paraíso é outro, né? É, e o conceito de paraíso é outro. Então, acho que é muito importante pensar na saúde da mulher, mas nas mulheres que tivemos como modelos, na menina que fomos, na adolescente Uhum, que fomos, e na mulher que eu quero ser, né? Será que é sim. só mãe? Será que, de alguma maneira, não é também um pouquinho desejar ser profissional? Uhum. Virgínia, nós temos dentro da psicologia perinatal um processo com essa família grávida que é o pré-natal psicológico,
que são assim as sessões voltadas para esse olhar para os pais que nós podemos ser. E uma coisa que a gente Uhum. aborda muito com os casais é o que foi aprendido. Aquilo que você está Isso. trazendo sobre cuidar, sobre maternidade, sobre amor, sobre parto, sobre dor. Ah, eu tenho medo da dor do parto. Qual é a referência que você traz da dor do parto? Ah, eu Isso. tenho muito medo de ser muito brava com meu filho. Então vamos olhar para esse aprendizado, e eu acho que a gente não tem como fugir disso. Nós temos uma história, né? A gente tem uma experiência vivida desde a nossa vida intrauterina. Então, as nossas experiências vividas ali na barriga da nossa mãe, essa relação com o pai, a relação com a mãe, tudo isso começou ali na formação do nosso cérebro, que está registrando coisas o tempo todo ao longo da nossa vida. E quando chega um bebê, isso vai aparecer, vem à tona de alguma forma, Vem. não tem como a gente correr. Por isso o puerpério é tão delicado, né? Eu acabei de colocar no meu Instagram um texto sobre o puerpério, porque hoje eu atendi duas puérperas e elas mexeram tanto comigo, até chorei na sessão. Falei, nossa, não, vocês estão acabando comigo hoje. Porque é muito delicado, né? Aquela coisa tão sonhada, olhar para o bebê e pensar, cara, eu sonhei tanto em estar aqui, eu sonhei tanto com esse bebê. Uma paciente minha, inclusive, tem algumas perdas gestacionais, então vem uma culpa de sentir uma coisa ambivalente. Como é que eu não quero? Como é que eu quero? Eu não tô aguentando esse choro, eu tô cansada, eu queria só dormir. Então, assim, vamos olhar o que que tá também junto, né? O que que é essa fusão emocional que está acontecendo com essa mãe, com esse casal. É importante, eu acho que, e aí você que atende muitos casais, Virgínia, contribui muito com isso, assim, também é um momento de choque, né? Porque a mulher vem de uma referência e o homem vem de outra referência, e isso vai precisar, isso vai aparecer muito na hora de educar um filho. Às vezes é um relacionamento que está consolidado aí há anos, funcionando num certo formato, e quando chega um bebê, dá uma sacudida aí nas relações, e essas experiências vão aparecer, e às vezes um se ferir muito ao outro. E é muito legal de ver essa família florescer, essa família se parir e se construir a partir daquilo que ela acredita, né? Que o casal acredita. É muito lindo, né? Eu sou muito apaixonada, você sabe, né, Virginia? Eu sou Sei. apaixonada nessa coisa de mãe, de grávida. E aí está dizendo, a Carla está dizendo que ressignificar essas experiências é realmente um desafio, Carla. Eu me lembro, né, de um casal que eu atendi, o bebê tinha 3 meses e ele chorava, 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 e a mãe tinha aprendido com a própria mãe que não deveria deixar o bebê chorar. O marido tinha aprendido com a própria mãe que tem que deixar o bebê chorar. Então, de madrugada, eles brigavam e não sabiam o que, que eles deveriam fazer. Aí eles resolveram assim, uma noite, olha que loucura, eles deixavam o bebê Meu chorar. Deus. Na outra noite, eles não deixavam o bebê chorar porque eles queriam ressignificar essas experiências e foram para terapia. Aí a importância do papel, né, do profissional da área da saúde. E aí nós fomos adequando. E nesse casal em particular, eu tive que trazer as duas sogras, gente. Olha, que coisa Todos incrível. sobreviveram, Virgínia? Todos sobreviveram. Eles já estavam mortos, eu acho que eles Sim. renasceram, sabe? Eles renasceram. E aí eles foram adequando, a mãe foi explicando por que que ela era a favor, e a outra por que que ela era contra, e a gente foi dialogando. E aí nós descobrimos uma coisa muito interessante, que por detrás também desses mitos e desses legados estava uma disputa de poder. Uhum. Então, nesses atendimentos que a Carla faz, e eu faço também, né? De alguma maneira a gente vai ver o que está por detrás, além dos mitos, a questão Sim. do poder e a questão da culpa também, né? Então, essa Uhum. culpa que é institucionalizada, que é socialmente determinada. É Uhum. muito interessante. Se a gente for estudar um pouquinho, me ocorreu isso agora, né? Até na questão da religião, quando a Eva lá, né, mordeu a maçã, ela se sentiu muito culpada. Então, coube a ela, de alguma maneira, além de ser expulsa do paraíso, se vocês estudarem um pouquinho a respeito disso, ela era obrigada a ficar em casa. E o homem tinha todo o direito de sair de casa, ela foi muito mais penalizada. Então a mãe começa a sentir muita culpa, porque de alguma maneira ela quer sair de casa. Ela quer voltar à vida social.
E se ela casa com um marido que traz arraigado nos conceitos que a mulher tem que ficar só dentro de casa e tem que cuidar só da criança, então, olha quantos ingredientes, gente, estão envolvidos, né, Uhum, nessa gravidez e nesse pós-parto. E tudo isso tem que uhum. virar consciência, porque senão outros conflitos vão sendo adicionados na vida da criança. E aqui tem duas coisas importantes, eu acho, na sua fala, Virgínia, para a gente frisar. Uma é exatamente o nosso tema, que é essa saúde mental e o reflexo na criança. Porque a gente, por exemplo, usando essa coisa de pode chorar, não pode chorar. E aí isso vai se estendendo ao longo dos anos. Calma aí, nós vamos revezar o que pode e o que não pode com uma criança. Em algum momento ela vai chutar tudo e vai falar, eu vou fazer do jeito que eu quero. É, Porque, como assim? Que com o papai eu posso, sei lá, eu posso dar birra e com a mamãe eu não posso dar birra. Com o papai eu posso ficar no banho 1 hora e com a mamãe são 5 minutos. Por que que com o papai eu não preciso escovar os dentes, com a mamãe eu preciso escovar os dentes? Então, isso tudo vai refletir diretamente nesse comportamento. E o casal precisa falar a mesma língua, né, Virgínia? uhum. É, nem que seja ali entre quatro paredes a gente conversa em línguas diferentes, tem uns arranca-rabo ali, mas a hora que a gente for falar com a criança, o casal precisa falar a mesma língua. E a outra coisa que eu acho importante a gente olhar um pouquinho, e quem estiver nos ouvindo aí refletir sobre isso, é o quanto a gente se esforça muitas vezes para repetir uma história que não é nossa. Nossa, aquilo que a minha mãe fez que eu achei incrível e eu preciso ser uma mãe como a minha mãe foi. Eu preciso ser um pai como o meu pai foi. Ou exatamente tentar fazer, não, eu quero ser totalmente Diferente. diferente. E aí, quais são os recursos que você tem, né, que nós temos para fazer essa diferente? É Uhum. importante lembrar isso. Tudo está sendo aprendido. Se você nunca recebeu um colo, se você apanhava pra caramba, se na sua casa tudo era resolvido no grito e no autoritarismo, a tendência é que você repita isso, porque isso está aprendido. Então, é importante assim, quero fazer diferente, então eu preciso aprender a fazer diferente. E o aprender, gente, é exatamente essa palavra, aprender com o seu filho, ele que vai te ensinar. É você exercitar todos os dias a paciência, exercitar todos os dias o colo. Nossa, eu não sou carinhoso, não. Hoje eu atendi um casal, o marido falando, não, eu nunca sentei no colo da minha mãe, eu não dou conta desse negócio de colo. E aí a gente sabe da importância do colo, né? De novo, voltando na questão da informação, a gente sabe da importância do contato, do falar eu te amo para uma criança, de ajudar que ela amadureça esse amor próprio, de confirmar as coisas boas que ela faz, de corrigir as coisas erradas. Então, começa muito em tenra infância mesmo, esse choque, e a criança começa a se manifestar. E é onde o casamento começa também a dar uma andada pro lado, né, Virginia? A É. gente tem um alto índice de separação no primeiro ano de vida do bebê, exatamente por essa desconexão na comunicação aí do casal em relação ao que fazer, né? Então, é um cuidado, né? A gente precisa cuidar, olhar todo dia para o que está acontecendo. E isso é sinônimo do tema da nossa live, saúde mental da mulher. Então, a gente está dizendo o quê? Eu adoro uma imagem que eu faço muito na universidade, que é a faxina mental. Né? Então, ó, amanhã, quando vocês forem escovar o dente, amanhã não, hoje à noite mesmo, né? Vamos faxinar. A saúde mental exige que eu dê uma escovada nos meus pensamentos. É disso que a gente está falando, os pensamentos a vivência que eu tive enquanto criança, os pensamentos que eu trago, que chocam com os pensamentos do meu marido, olha que loucura. Então, saúde mental, escovar os pensamentos, escovar esses Uhum, sentimentos que a Carla estava dizendo, eu não quero ser igual, mas então eu vou sim. ser oposta. Vamos escovar esses sentimentos. Eu acho que a gente tem que primeiro parir, antes de engravidar, me veio essa imagem. Eu preciso parir todos esses, né, essas vivências, passar na peneira para ver o que é que eu posso aproveitar delas. Porque com Uhum. certeza eu aproveito muito. Então, saúde mental envolve mente, né, de alguma maneira fascinar esses pensamentos, agora envolve corpo também, né? Então, durante a gravidez, muitas mudanças, né, Carla, acabam ocorrendo. E se a pessoa também trouxer os mitos em relação ao corpo, ela vai ter dificuldades e vai se adoecer mentalmente. Agora, antes de você responder essa pergunta, cara, do corpo, tem uma pessoa que perguntou: e com o segundo filho?
Primeira coisa, vai depender se esse segundo filho vai ser desejado pelo casal, hein? A saúde Uhum. mental também passa pelo desejo, Sim. gente. Foi desejado? Existe um distúrbio muito comum entre os casais, chama distúrbio do tempo. Às vezes é tempo para um, não é tempo para outro, né? Um fica grávido e o outro não fica grávido. Então, aí já começa também o adoecimento mental e existencial. Uhum. Agora, o segundo filho, ele é desejado? Olha, na minha experiência, não sei como é que é a da Carla, foi ficando mais fácil. Eu fui ficando menos ansiosa. Mais Eu leve, fui né? acreditando mais em Uhum. mim, porque eu tinha vivido experiências minhas. Eu estava menos contaminado com as experiências, né, que eu havia trazido. Então, Uhum. se o casal desejar, e se for a hora, eu queria ter tido 4. Tive apenas 3. E aí o terceiro fala: Nossa, mãe, já pensou se você não tivesse me tido? E eu fico Né? muito feliz. Então, vale a pena se realmente a alma não for pequena. Mas como é que essa saúde mental que envolve o corpo, Carla, na sua experiência, assim? Então, Né? também é. O pré e o pós, né, parto? Sim, também é um momento diferente, né, da nossa cultura, porque existe um apego muito grande às formas, né? Existe uma cobrança que a mulher esteja magra, que ela esteja malhando, que ela esteja com o corpo em forma, e inclusive uma cobrança dela mesma. Então, quando eu estou fazendo esse preparo para o parto, por exemplo, Virginia, eu sempre pergunto para a mulher como é a relação dela com o corpo. Porque Aham. lá atrás, né, assim, nossas mães, nossas avós, muitas não tinham a opção de não ter filhos. A mulher crescia para ter Uhum. filho. E nós não, né? A partir dos anos 70 aí, que vem a pílula, que a mulher se pode escolher não ter ou não ter naquele determinado momento, a gente começa a olhar mais para esse corpo de uma forma muito diferente. Então, essa coisa que você falou do parir é exatamente isso. Nós estamos parindo tantas coisas. É o se reconhecer no espelho num corpo diferente. E sim, tá tudo mudando, tanto física quanto emocionalmente, né? E aí existe essa cobrança da mulher em relação ao homem, em como ele está vivendo essa paternidade, lembrando que tudo está acontecendo de forma muito mais intensa para a mulher, inclusive fisicamente, né? Os hormônios, eles estão Uhum. aí com a mulherada e os homens realmente estão no mesmo formato, esperando esse filho nascer, inclusive o vínculo vai acontecer de forma muito diferente para o pai, porque é na resposta. Nós, enquanto nós temos os hormônios aí sendo liberados, inclusive para facilitar esse vínculo entre mãe e bebê, o homem não. O homem está esperando a hora que ele vai poder jogar o menino para cima, brincar, fazer É. cócegas, que a criança vai dar algum retorno para ele. E isso demora, inclusive, alguns meses, né? Então, por isso a importância de envolver-se, né, nos cuidados, na troquinha de fralda, no banho, porque ali já começa a acontecer aí mesmo uma tecelagem de vínculo entre pai e filho. E aí essa coisa do corpo, né, refletido na criança. Você, Virgínia, que atende muito mães e filhos, porque eu não atendo, eu só trabalho realmente com os pais, eu não atendo criança. É, a gente vê isso muito da mulher, né? Da mulher refletida na criança, né? Enfim, seja no alimentar-se, seja no não alimentar-se. E a cobrança que a mulher traz da mãe dela. Eu tenho uma paciente que está prestes a ganhar neném, e a nossa maior dificuldade está sendo ela não levar tudo isso para o parto, porque a mãe dela vira para ela e fala assim: Nossa, mas essa neném precisa nascer, porque você já está gorda demais. E ela tá, Virginia, uma das grávidas mais lindas que eu já vi, sabe? Assim, ela é muito maravilhosa, o corpo tá a coisa mais linda do mundo. Não tem nada ali, só tem barriga, mas o olhar da mãe é esse olhar do você tá ganhando peso. Só que outra coisa importante, a sua mãe só está fazendo isso agora na gestação? Não. Ela sempre foi assim, desde pequena ela me chama de gorda, ou não come que você está engordando. Então sempre aconteceu isso. É importante a gente entender isso. As pessoas não estão mudando. As pessoas continuam sendo as mesmas pessoas e é você que está gestante, é você que está muito mais vulnerável, muito mais sensível e as coisas chegam diferente para você. E aí, Uhum. esse reflexo lá no pós-parto, porque o corpo vai demorar um pouco para voltar, você vai demorar um pouco para se reconhecer fisicamente abraçar essa mudança. Quanto mais a gente ignora, ou corre, ou tenta evitar tudo isso, mais difícil fica o processo. Eu estou Uhum. grávida, eu estou puérpera. Você não vai ficar puérpera para sempre. Você não é puérpera, você está.
esse corpo está assim. Daqui a pouco é hora de pensar nisso, de rever seus conceitos e por você mesma, né, mudar o que você acha que é necessário. Então antes de continuar isso que a Carla está dizendo, tem uma perguntinha que ficou lá atrás, dizendo assim, eu tenho Do muita filho. dificuldade de fazer faxina, então se você não conseguir escovar os pensamentos, abra um caderninho terapêutico, meus pacientes têm um caderninho terapêutico, e Uhum, agora está melhor esse caderninho, porque eu só estou atendendo online, então eles escrevem, eu passo tarefinha de casa, coloca lá a sujeirinha para fora. Então, uma forma de colocar para fora é escrever. O que eu trouxe da minha mãe? E mesmo isso que a Carla falou, que é muito importante. A mãe tem uma relação negativa com o corpo da filha. Então, a mulher, de alguma maneira grávida, que tem mais rejeição em relação ao próprio corpo, porque antes do corpo estar grávido de um bebê, ele já estava grávido. Grávido de uma série de conceitos, de adjetivos que lhes foram impostos. Às vezes esse corpo, né, o meu corpo de mulher, às vezes não foi aceito pela minha mãe. Vocês já pararam para pensar nisso? uhum, Então, muita mulher coloca a culpa no corpo que está grávido, mas ele está grávido de outras coisas, de outro olhar. É muito uhum. triste, gente. Eu era muito jovem quando eu descobri, até me emociona muito, as mães invejosas. Narcisistas, né, Quantas Virginia? mães invejosas, eu tenho colocado isso no meu Instagram, mães tóxicas, né? Invejosas, narcisistas, que acabam com a autoestima e a Uhum, autoimagem, sim. né? Então, quando de repente a mulher se vê grávida, toda essa cultura, ela vem à tona. E aí parece que ela desiste dela, né, cara? Tem mulher que Sim. desiste. Ah, eu já tô gorda mesmo, então eu vou comer. Só que a saúde mental da mulher também passa pela relação com o marido, né? Alguém disse aí da relação com o Uhum, marido. Então, tenho 5 meses, não consigo dormir, sempre acho que vai acontecer algo. Ah, nós vamos falar, Carla pode uhum, falar disso também, mas só para fechar meu raciocínio, claro que nós, né, mulheres, estamos passando por todas essas mudanças e o homem não, né? Porque ele também vem, gente, de uma cultura onde sexo para ele é praticamente tudo. O poder dele está em realmente ele poder satisfazer a mulher e mostrar potência sexual. Então, esse ajuste da sexualidade também, seria bom que você falasse, uhum. Carla, Eu vou né? anotar, né? Porque você tá mandando eu falar de um Durante monte de coisa. Eu vou ter que anotar, senão eu vou me Durante, perder. durante, durante a vivência, né, da gravidez, então é muito complicado. Aquele homem Uhum, que adorava, por exemplo, ter contato com o seio da mulher, quando ele vê o seio da mulher com colostro, ele começa a rejeitar. E aí o que fazer? Né? Como é que a uhum, gente vai lidar com isso? E é o que a Carla falou no início, a informação é fundamental, sim. né? Na medida em que a informação chega e ele também começa a perceber que nesse contexto, que a Carla falou, ela não ela está, né, naquele momento, Uhum, isso vai ser a saúde mental da criança. uhum. E aí, se você quiser mexer com o homem, me ocorreu agora também, você fala, ó, você vai economizar muitas latas de leite na farmácia, aí ele suporta o seu colostro. Aguenta Então, firme. aguenta firme. Então, são negociações que a gente precisa fazer, e para isso você Uhum, tem que ter o quê? Muita criatividade. Tem uma sim. mãe aí que disse que o bebê nasceu 5 meses, ela não consegue dormir, Carla. E Sim, aí? tá ansiosa achando que algo vai acontecer. Bom, vou falar disso já já. Deixa eu ir de trás para frente aqui, se a minha memória me ajudar. Jesus me ajuda. Virgínia, sim, a informação, porque o casal que ele é preparado para um pós-parto, que é preparado para tudo que vai se transformar física, né, física e emocionalmente, o marido está entendendo o que está passando, porque muitas vezes existe uma rejeição, a mulher não quer transar, não quer, não sente vontade, e ela acha, meu Deus, eu não amo mais meu marido, estou sempre rejeitando meu marido. Altíssimo índice de traições no pós-parto, infelizmente, na falta de comunicação. Porque o marido, inclusive, nem sabe, e às vezes nem a mulher sabe, que no puerpério o nosso corpo continua com esse tanto de hormônios, essa bomba de hormônios. Se você é lactante, então nem se fala. É, é, Ao amamentar, você libera um hormônio do prazer já que tá ali te deixando super bem resolvido. Você não tem vontade de transar.
E seu marido nem sabe disso, ele já acha que você não o ama mais, que tem meses que você não o procura. Então, é uma parceria também. Estamos no momento de menos sexo. Inclusive, tem mulheres que vão ter muito mais libido. Então, nós estamos falando de algo muito individual. Mas é preciso entender o que Isso. está acontecendo. Tem mulheres, tem casais que não estão transando há muito tempo, por exemplo, mas eles não se falam. Ninguém toca no assunto. Uhum. Fica aquele assunto velado. Eu sei que já tem um mês, 2 meses que a gente não transa, mas e aí eu pergunto, e você sabe se o seu marido está se masturbando, se ele está fazendo, como que ele está fazendo, como que você está fazendo? Não, a gente não fala sobre nada não, cara. Tem que É. falar, né? Tem que falar. De repente é um casal que namorava muito, e do nada, né? Do nada, aspas, tá tudo parado aí, você não tá namorando, você não sente vontade, seu marido também não te procura. E muitas vezes essa mulher vai acessar e o marido fala, eu não consigo. Na gravidez isso acontece muito, eu não consigo. Nossa, eu tenho um bloqueio de, sei lá, de machucar o bebê, de não sei. Existe isso demais. Então, vamos nos informar. Vão namorar, inclusive, para entrar em trabalho de parto aí. Quem estiver na reta final pode namorar à vontade, tranquilamente, mas precisa estar bem informado, né? Assim, é o poder da nossa informação mesmo. O que você falou, Virgínia, sobre essa coisa do que a gente ouviu da mãe, né? Ah, você é gorda. Depois você pode até falar do seu livro, que eu gosto muito, dessa coisa que a gente carrega, né? Do que nos foi imposto sobre quem nós somos. Ah, você não vai ser uma boa mãe, não. Você é muito desligada. Ah, você só pensa em trabalho, você não vai ser uma boa mãe. Ah, você é extremamente controladora, eu já sei que você não vai receber ajuda no pós-parto. E aí, essa coisa nossa de ser aquilo que a mãe está dizendo que nós somos e que a gente carrega, né? Do que nos foi ensinado que nós somos. E aí, novamente, trazendo para o tema, né? Para a gente refletir o que nós estamos fazendo com os nossos filhos, o que nós estamos ensinando para eles que eles são. Nossa, você é muito nervoso. Alguém perguntou do segundo filho aí, né, mãe? Olha só, tá chegando o seu segundo irmãozinho, o seu segundo filho, você fala pro teu filho mais velho, você agora é o mais velho, você é o exemplo do seu irmão e você começa a jogar isso. E já começa a jogar isso. Aí essa criança começa a crescer sem nenhuma permissão para errar, porque ela só pode fazer certo e ela ser exemplo do irmão. E, gente, é muito pesado você crescer tendo a obrigação de ser exemplo de alguém. Na vida adulta já é difícil você saber que tem alguém te olhando e que você precisa fazer. Imagina seu chefe. Eu preciso fazer certo porque tem alguém me monitorando. E aí aquilo, né? Nossa, não faz assim. Você é mais velho, você não pode. Ou mais novo, né? Ah, tão dananã, tão pequenininho. Faz igual seu irmão. Faça igual seu irmão. Aí cresce aquela criança, à sombra do irmão, tendo que fazer igual ao irmão. E é óbvio que ele não vai fazer, não vai dar conta. E as cobranças. Fora isso, o tanto que a gente denigre a relação entre os irmãos, porque a gente vê um monte, né, de pessoas adultas que a gente pergunta, e aí, como é que tá a relação com seus irmãos? Eu faço perguntas muito pontuais no preparo emocional, no preparo psicológico, sabe, Virginia? No pré-natal psicológico. Essa coisa da relação com os irmãos, qual é a ordem de nascimento, como foi que você viveu esse nascimento do teu irmão? Ah, ele nasceu, eu tinha 1 ano. Então é assim, é você saber que quando você tinha 1 aninho, chegou outro bebê. Como é que você viveu isso? Como é que isso foi consolidado ali na sua família? Então, essa mamãe que falou, né, da ansiedade que ela tá aí com a bebê de 5 meses, uma coisa a gente tem que organizar, né? Assim, tem que ficar muito organizado nos nossos pensamentos. Nós sentimos, estamos aí refletindo os aprendizados. Então, com certeza, essa ansiedade de que algo ruim vai acontecer está remetendo a alguma situação na sua vida. E no pós-parto, é muito comum isso acontecer, né? Das nossas emoções infantis, das nossas experiências de bebê virem à tona, porque seu cérebro está ali falando: olha, já estivemos aqui, já tivemos 5 meses de idade, algo muito ruim aconteceu, ou vai acontecer, né? Aquela coisa do que a mãe está passando para o filho. E aí nós vamos em várias questões que acontecem muito, né? Que pode ser uma traição, pode ser a sua mãe, que lá quando você era bebê ficava na expectativa do marido chegar e levar uma surra porque ele chegava bêbado. Tem histórias assim que a gente pode ir dando nó aqui para vocês entenderem o significado. Que fique claro uma coisa, tudo tem um significado e a gente precisa Uhum. ressignificar. Então, mamãe que perguntou, que eu não estou conseguindo voltar nela aqui, faz o seguinte: estou muito ansiosa porque com a sensação de que algo vai acontecer. Olha para o que está acontecendo agora. Olha para sua bebê, tá ela ali linda no seu colinho ali, tá tudo certo, você tá em paz, não tem nada de errado, então fica com o agora. Tô aqui, tá tudo bem na minha vida, não vai acontecer nada, filha. A mamãe tá bem, você tá bem. Vamos viver o que tem que ser vivido, que é isso que tem hoje, é o que a gente tem Uhum. hoje.
porque a gente não tem nada para fazer nem com o que passou, nem com o que tá vindo, então vamos embora ficar presente aqui que vai dar mais certo. Isso que a Carla está dizendo é muito importante, né? Porque às vezes esse medo que está aqui e agora, ele vem do lá e do depois. Olha que interessante. Né? Ele é um medo que ele, de alguma maneira, está trazendo de um outro contexto para o agora. Porque se você olhar racionalmente, não faz sentido o medo. O medo só tem sentido no aspecto emocional. E existem vários tipos de medo, né? O medo psicológico, por exemplo, aconteceu com a minha vizinha, pode acontecer comigo. É um medo psicológico, né? O medo condicionado, olha, realmente, né? A mãe acabou de colocou, ela teve pré-eclâmpsia e aí ela tem medo de ter novamente. Então, esse é o medo, de alguma maneira, referendado na existência dela. Então, é um medo que é mais lógico, mas eu preciso pegar o lógico e também, de alguma maneira, compreender o emocional. Aí eu teria o médico, de alguma maneira, para compreender como é que esse organismo dessa mãe reagiu à gravidez, e eu teria também o aspecto psicológico, que é o trabalho que a Carla faz com gestante. Eu, em particular, não trabalho com gestante, eu já trabalho a relação da mãe. Eu mando para ela, né? E depois que o bebê nasce, na educação, nos conflitos, e aí é que eu vou tentando negociar. Então, quando você disse, eu queria muito, eu fico pensando, que pena, ela não quer. É muito importante a gente observar o verbo que eu uso, hein? Eu queria, eu quero, né? Eu deveria, eu devo. Então, até o verbo que eu uso na relação com a criança, eu acho que a gente tem que rever. E só voltando nessa questão da sexualidade, existem tantas outras formas da gente trocar afetividade. De repente, tá, o marido tem medo ali de uma relação sexual, a maioria tem mesmo, vai cutucar o bebê, né, como se o bebê estivesse vendo o que está acontecendo. Então, tem tantas outras formas alternativas de dar e receber prazer. Tem uma autora, que é a Beatriz Cardella, ela disse que quem ama se desarruma. Ela diz assim, quando a gente faz amor, a gente se desarruma. Ninguém entra com cabelinho assim na relação e sai com cabelinho assim na relação. Então, amar é se desarrumar. Olha que interessante. Sim. Então, não vai ser daquele jeito, naquela posição, com aquela frequência, naqueles lugares, mas anotem essa frase, ajustamentos criativos. E aí que é legal da maternidade, que é apenas um exercício, que você vai ter que fazer isso o resto da vida na relação com o seu filho. Agora, o diálogo, ele é fundamental. A Cara estava falando de um livrinho, está lá no meu Insta também, hoje eu não peguei, não trouxe para cá. Para onde vão as palavras que eu escuto? Né? Então, a Carla está dizendo, as palavras que nós escutamos... Se ele estiver aqui, eu pego para você mostrar onde é que ele está. Tá fácil aqui? Eu não sei, não, ele está lá no meu quarto. Eu estava olhando ele ontem à noite, está lá no meu quarto. Não. Mas pode ir lá, pode ir lá. O Danilo está atendendo lá, Virgínia. Ah, Danilo está atendendo lá. Então, as palavrinhas vão grudando. Então, o que a Carla está dizendo saúde mental, limpar as palavrinhas. Mas saúde mental é também falar e ter cuidado com as palavrinhas que a gente fala. Né? Nossa Senhora, você não devia ter nascido, hein? Não devia ter esperado mais um pouco, cara, para você nascer. Né? Como é que essa criança vai ficando? Ela vai sentindo que ela não pode existir. Muitas crianças absolutamente tímidas e que não falam nada, elas querem passar despercebidas, porque disseram para elas que elas não deveriam estar naquele momento, naquele contexto, naquela família. Então, é a palavra que eu ouço, né? E a palavra que eu falo. E aí me lembrei do curso que na quarta-feira que vem não vamos estar aqui mais, né? As nossas lives vão ter que mudar de dia, porque na quarta que vem começa o curso do como falar para o seu filho ouvir, né? Cuidado com a fala, às vezes a sua fala ele não escuta e graças a Deus, e como ouvir para o seu filho falar, como ouvir para o seu filho falar. E aí eu estou me lembrando que não é só o filho falar, é o marido falar.
né? Eu me lembro de uma paciente que ela... Que legal, o seu esposo está junto, Joyce, que legal. O esposo, a mulher estava me contando um monte que ela engordou na gravidez e ela estava deitada e ela ficou com o papo. E aí ele Não era chegou eu, para gente, não fui ela, eu que contei isso pra ela. e disse: Nossa, que papo horroroso esse seu! E ela ficou muito deprimida, muito chateada. Gente, eu disse para ela: vamos ouvir com outro ouvido, a gente tem dois. Esse homem está te dando uma grande dica. Você está papuda. Você está papuda, é um dado de realidade. O que, que você pode fazer com isso? Então, eu preciso também saber escutar, não só o que o outro filho tem para me dizer, como o marido também. Olha, então eu tenho que me escutar, eu tenho que escutar a criança, escutar o que eu falo para a criança, escutar o que o outro fala para mim. Então, saúde mental é ser todo ouvidos e ter um silêncio proativo. Anotem isso. Silêncio proativo é aquele que eu escuto, mastigo, 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 reflito para responder. E pode ser que seja no dia seguinte, né? Então, tem algumas pessoas, disse que parece filósofa, mas a vida é uma grande filosofia, né? Você já disse aí para sua esposa tudo que você gostaria de dizer para ela? E eu me lembrei agora, cara, depois eu quero que você fale sobre isso também. Eu coloquei no meu Insta, se não me engano, na segunda-feira, que muitas mulheres, quando, né, o filho nasce, não dá espaço para o marido, gente. Não dá espaço para o marido. Elas ficam tão encantadas, encantadas, parece que o filho é só delas. E elas esquecem de ser mulher. Então, na medida em que elas esquecem de ser mulher, claro que elas estão abrindo porta para que então ele vá fazer parceria com outras pessoas, né? Então, a entrada de um terceiro elemento que é um filho, se não for bem arquitetada, vai gerar a entrada do quarto elemento, né? Um amante, etc. Como é que é essa sua experiência, Carla, assim, que de alguma maneira a mãe vai tirando todo o espaço da criança, do marido, para de alguma maneira dar para o pai. Desculpa, Virgínia, porque deu uma desconectada feia aqui, eu perdi alguma fala sua, tá? Tá, mas é mais nesse sentido. Na sua experiência, a mãe que desconecta do marido e de alguma maneira abre até espaço, né, para uma outra pessoa, Sim. porque só vê o filho, ela esquece de ver o marido, esquece de ser Uhum, mulher, que a Kelly está uhum. colocando aí, né? Sim. Esquece de ser mulher. Tá, isso acontece muito, mas todas as vezes que a gente olha para uma experiência assim, nós estamos falando de uma mulher que está desconectada de si mesma. Porque aquela mulher que está se preenchendo só do bebê e não tem olhos para mais nada, é ali que a gente realmente vai ver um erro no contexto, porque ela precisa cuidar dela. A mãe, ela tem que cuidar dela, ela não pode se anular, ela não tem que deixar de existir, porque isso não tem nada de saúde para a criança, inclusive no decorrer da vida. Nós vemos muitos adultos que não conseguem fluir, né, desenvolver no trabalho, casar, sair de casa, exatamente por esse peso colocado nos ombros daquela mãe que deixou tudo para ser mãe. É aquela mãe que a criança cresce ouvindo: eu deixei tudo para ser sua mãe, eu deixei tudo por você, você é a razão da minha vida. E isso é muito sério, porque a outra pessoa, e aqui a gente vai abranger, a gente não está falando só do filho, mas o outro não pode ser a nossa razão de viver. A nossa razão de viver tem que ser a gente mesmo, né? O nosso, a começar por nós, e aí sim a gente se alimentar de outras pessoas, várias outras pessoas. E uma coisa que eu falo muito para as mães, Virgínia, assim, se você se ocupa somente do seu bebê e se esquece totalmente de você, das coisas que você gostava de fazer e dos seus amigos, do seu marido, da sua família, onde é que você se abastece? Como é que você vai conseguir oferecer tudo isso que uma criança precisa se você não se abastece? E o se abastecer, ele começa na gestação e ele vai muito firmemente no puerpério, começar ali a gente vê realmente uma desconexão da mulher com ela mesma no puerpério,
Porque ela vai deixando, ela não liga mais para aquela amiga que ela ligava toda semana, ela não toma mais um café, ela não toma o banho demorado que ela gostava de tomar, ela não faz aquela hidratação no cabelo que ela fazia toda semana, ela vai deixando. E muitas vezes a mulher não percebe que ela está entrando nesse movimento. E o homem, é bom ele ficar atento a isso. E ao invés de dizer para a mulher, o seu papo está grande, é você falar de um jeito diferente, por exemplo. Amor, você está indo naquela massagem que você gostava de ir? Naquela moça que fazia drenagem? Amor, e aí? Ao invés de falar seu cabelo tá horrível, perguntar, amor, você quer que eu marque um corte de cabelo para você? A mulher, muitas vezes, por estar desconectada, ela não percebe que ela não está lavando o cabelo direito, que ela não está cuidando de si, do seu corpo, da sua mente, que ela não faz mais nada. E aí a gente tem a tendência de culpar o outro, né? De responsabilizar o outro. Meu filho não dorme, meu filho só fica no peito. E eu gosto de falar para as mães, o seu filho só fica no peito porque você está ensinando para ele ficar só no peito. Exatamente. Então, assim, o meu filho não aceita que o pai faça ele dormir. Tem vários casais que o filho de 2 anos, de 1 ano, de 3 anos, não aceitam, são donos da casa, eles que são autoridade na casa. E a gente é exatamente isso. Calma aí. A criança está aprendendo. Você tem que abrir espaço para esse pai fazer dormir. Você tem que abrir espaço para esse pai dar o colo. Muitas vezes é assim. E começa aí no puerpério mesmo. Chorou, nossa, ele quer peito. Chorou, não, só serve você. E aí o que a gente faz? A gente fala, é mesmo, né? Ó, que chique, só serve eu sou, né? A onipotência, Pessoa né? única A nessa. onipotência. E não tem que ser assim. Não, meu amor, pode ficar, ele acalma no seu colo também. Não, meu bem, ele já mamou, não é fome. Pode ficar com ele que ele vai acalmar no seu colo também. Eu tenho um casal de pacientes, Virginia, que o menininho tem uns 3 aninhos e o pai não consegue fazer dormir. Ele não aceita o pai fazer dormir. Porque realmente não foi ensinado a aceitar que o pai tem o mesmo lugar, que ele Claro, também tem desde esse sempre. conforto e tem o jeito dele, que é muito importante. Eu gosto de dar esse exemplo, porque eu e o Danilo, seu filho, que eu não sei com quem que ele aprendeu isso, ele tem um jeito Com o pai. peculiar de fazer menino dormir. Eu tenho um jeito, eu vou lá, eu faço a oração, eu canto as musiquinhas, a gente tem um ritual de carinho, não sei o quê. O senhor Danilo, seu digníssimo filho, ele faz cócega, ele joga o menino pra cima, ele dá cambalhota, menino chora porque doeu, porque não sei o que questão. De repente eu escuto alguém bater a cabeça, eu falo, agora foi. E eu fico quietinha no meu canto, eu falo, eu não vou lá. Minha vontade era ir falar, ô minhas crianças, todas, vamos organizar pra dormir. E eles vão lá no ritmo deles. Então o Danilo agita, não sei o que ele faz depois faz dormir. Eu não, eu acalmo. E isso começa realmente na troca de fraldas. Não é assim não. Nossa, olha o jeito que você segura o menino. Olha o jeito que você põe pra rotar. Olha o jeito que você dá banho. E o pai, ele vai saindo de cena. Eu não estou aqui tendo um discurso machista e dizendo que nós, mulheres, somos responsáveis pelos pais ausentes, de forma alguma. De forma alguma. Mas como o nosso foco hoje é falar com a mulher, é a gente perceber também assim, quanto nós estamos reforçando no nosso parceiro, como ele dá Isso. conta. Como ele dá conta. Eu hoje falei para uma paciente minha assim, não espera a crise, porque eles estão brigando muito, porque tudo que ela faz, tudo que ele faz, ela acha que tá errado, e os dois estão brigando, logicamente, né? Tá todo mundo ali no auge do puerpério, e ele fazendo tudo errado. E eu falei, olha, você vai esperar o neném dormir, vocês sentarem, acalmarem e falar, olha, nós estamos aprendendo. E aí, algumas coisas, você sabe que eu tenho mais experiência, enfim, ela já trabalha com bebês e tudo mais. Você está disposto a ouvir? Eu vou tentar te ajudar e você tenta me ajudar? E não pontuar na hora quem é que gosta de ser corrigido o tempo todo. E, cara, eu não sei, eu nunca troquei uma fralda, eu nunca fiz um bebê parar de chorar. Como é que eu vou imaginar qual é o jeito certo? E a gente vai descobrindo. Então, que essa mulher realmente não deixar o marido, mas trazer o marido e falar, vem cá. Nós dois estamos dando uma pedalada aqui. O menino não quer dormir com você, tem que estar correndo pela casa loucamente. Nós vamos chamar ele aqui e falar assim: você vai dormir com o papai. Eu quero a mamãe. Hoje a mamãe não vai. Quem vai é o papai. O papai te ama, você pode confiar no papai. O papai tem um jeito legal de fazer você dormir e se joga. Porque a criança está refletindo muito o que nós, mulheres, que somos essa principal referência às mães, está refletindo. Então, está refletindo o que nós estamos passando. Se nós demonstramos para o nosso filho, seja ele um bebezinho, ou seja ele 3, 4 anos, 5 ou 10 ou 15, né? Vocês que lidam muito com adolescente, você e o Danilo,
A criança tá vendo como é que a gente confia, tá vendo como é que a gente entrega, tá vendo como é que a gente olha para esse pai, para essa sogra. Eu falo muito da sogra, essa rede de apoio que chega, seja sua mãe, seja sua sogra. O neném tá ali no peito e chegou a sogra, o jeito que você olha para a sogra, o bebê tá aprendendo. Depois, quando tem 2 anos, 3 anos, vai falar assim: ele não vai com a minha sogra de jeito nenhum. Nossa, minha sogra tem energia ruim, não vai com a minha sogra, não. Como assim? Nós Claro. temos que ensinar. Então, assim, você adulta tem um problema com a sua sogra adulta. O bebê não tem problema com a sua sogra. O bebê não tem problema com a avó. Oi, filho, a vovó chegou, vai com a vovó. Você está ensinando. Filho, o papai chegou, vamos falar bom dia, vamos falar boa tarde. Filho, o papai vai te colocar para dormir. Beijo, boa noite, vai com Deus. E entrega. Eu acho muito que é por aí. E aí, nesse momento de entrega, é quando a gente fala assim: agora é meu tempinho. Eu vou ali tomar meu banho, vou ali tomar uma taça de vinho, vou ali assistir minha série. E é isso. Então, é escolher ter essa rede de apoio, escolher deixar o outro participar da vida do seu filho, escolher a si mesma quando você tem a oportunidade de cuidar de você, né? E não se negligenciar o tempo todo. Então, saúde mental em resumo, né? Nós temos só aí 10 minutos. É um pouco de tudo isso que a Carla está dizendo. E eu me lembro que quando a gente entra no avião, que é onde que em quem a gente tem que colocar a máscara primeiro. É isso que ela está dizendo. Primeiro eu tenho que cuidar o quê? De mim, porque se eu não tiver estrutura, não vou cuidar do outro. E o que é cuidar de mim? Eu até tenho um livro também, chama Conheça-te a ti mesmo. É cuidar do que passa nos meus pensamentos, né? Isso que a Carla está dizendo, dos meus sentimentos. E olha o que a Carla disse: os meus sentimentos, eles passam pelo meu olhar. Sabe quando você entrega, né? Não, vai com o papai, olha o movimento. Vai com o papai. Pronto, que ritmo é esse? Né? Então, eu preciso ter consciência dos meus sentimentos, de como eu entrego. E no caso que ela estava dizendo, se a criança chorar, a gente deixa ela chorar uma noite, 2, 3, 4, 5. Se vocês forem estudiosos, vocês podem entrar em qualquer artigo científico, né, no Cielo, e buscarem lá a importância do pai no relacionamento do filho. É no desenvolvimento principalmente social. O pai é aquele que abre a visão de mundo para a criança. O pai é aquele que corta o cordão umbilical. Gente, isso é lindo. O pai corta o cordão umbilical emocional do filho com a mãe. Por que tem muitos filhos que vivem grudados na mãe? Tem filhos que não se realizam profissionalmente porque não querem sair de perto da mãe. Tem filhos que dormem na cama da mãe. Então, vão colocando o pai de escanteio. Mas quando que ele aprendeu isso? Quando a mãe não permitiu que ele trocasse as fraldas, né? Eu vou dar um curso, Tati, como ser sogra. Já me pediram isso, viu? O cuidar de mim é muito importante porque reflete. Então, cuidado dos pensamentos, dos sentimentos, do seu corpo, gente. Um corpo cheiroso. Né? Tem maridos que falam: doutora, ela só toma banho de manhã, não toma banho a hora que ela vai dormir. Então, isso é saúde mental, é colocar o oxigênio, mas é pegar o olhinho e virar para dentro de si, sentir o próprio corpo, como a Carla estava dizendo. Saúde mental é prestar atenção no seu comportamento. Se o seu comportamento está automatizado, o filho é só meu. Tem gente que fala meu filho na frente do marido, a gente tem que começar a falar nosso Nossa. filho. E aí junta a tampa, né, com a panela. Porque às vezes ele não quer mesmo, o pai disse, eu coloquei no meu Instagram essa semana, o pai disse que ser pai é dar dinheiro. Aí vem o marido achando que é dar dinheiro, que não é dar cuidado. E a mulher disse, realmente não é dar cuidado, quem cuida dele sou eu. E se a gente pensar na figura masculina, a importância da identificação com essa figura masculina. Eu me lembro também quando eu tive a Lívia e o Tony pegava a Lívia daquele jeito, eu falei: ai meu Deus, vai destroncar minha princesa. Mas enquanto ela estava naquela mão diferente da minha mão, ela começou a tolerar as diferenças.
A tolerância às diferenças começa exatamente da maneira diferente do pai colocar para dormir, da mãe colocar para Sim, dormir, sim. porque a criança não vai ter apenas um modelo, né? Uhum. Então, nós temos aí 6 minutos, tem uma série de perguntas aqui. Eu coloquei que saúde mental, respondi para uma seguidora, é também aceitar as limitações. Saúde Uhum. mental é aceitar a rede de apoio que a Carla disse. Vamos terceirizar, gente. Final de Uhum. semana, quando a Carla terceiriza aqui, eu tenho o maior prazer. Vamos terceirizar, terceirizar. Eu tive um rapaz que levava as crianças para a escola, só ia uma vez por semana buscar. Terceiriza, terceiriza com professora também. Então, saúde mental, anotem, é reconhecer as próprias limitações. Não ter vergonha de pedir ajuda. E uma dica interessante, já me despedindo para a Carla fechar, converse com o seu marido. Mas eu me lembro que teve uma época que eu queria contar um negócio muito importante para o Tony. E o Tony estava assistindo Corinthians. E eu falei, Tony, ele gol! Nesse dia, eu aprendi, quero ensinar para vocês, que para falar com o marido tem que saber a hora e o lugar, né? Ele acaba de acordar, ou tá de mau humor, ou tá assistindo Corinthians, é pior hora. A hora que ele estiver relaxado, com a barriga Uhum. cheia, já comeu, ou já deu uma com você, é a hora. Escolher a hora e o lugar, e principalmente a privacidade. Eu estou adorando que nessa quarentena ninguém pode ficar falando mal do marido na mesa de boteco, a privacidade. Isso vai fazer com que ele escute você. E alguém perguntou aí, o meu marido não fala, gente, eles falam. Nós é que não De ouvimos. alguma Ele fala, às forma, vezes, né? com o olhar. Ele fala com o olhar, ele diminui aí a procura. Ele está Uhum. falando. Nós é que somos papagaia. Ele fala de outra forma. Bom, meu Uhum. curso, como falar para o seu filho, ouvir informações no Insta e a Carla agora vai finalizar aí. E já quero te agradecer pela participação, pelos conhecimentos, pela parceria e pela Nora. Que você tenha também umas. Você seja, como você, Gratidão. até que você falou para o Davi hoje, você é uma sogra igualzinha que eu tenho. Você Ah, tenha umas gratidão. noras como eu tenho o prazer de ter as duas. Não tô preparada para falar sobre noras. Vamos lá. Gente, olha só, eu que agradeço, né, Virginia? Assim, eu acho que é isso. A gente precisa conscientizar cada vez mais as famílias. A Joyce está falando aqui de como tem se preparado, né, estudado mais para ter um filho. Essa gestação já chegou para vocês, Joyce. A gestação, ela não chega só fisiologicamente, né? Ela chega a partir do momento que você senta com seu parceiro e fala como nós nos imaginamos, né, tendo um filho, como a gente imagina a nossa vida. E nós precisamos nos preparar. Para muitas coisas é possível se preparar. Para outras não, a gente realmente vai viver uma coisa de cada vez, entendendo aí o movimento dessa criança, que também vai ter as demandas dela, ir se permitindo. Eu acho que para nós, mães, nós mulheres, né, eu não acho que exista uma experiência mais difícil do que a maternidade. Pode ser o projeto que for, o desafio que for, nada é tão delicado e tão difícil como maternar, porque você tem uma pessoa sob a sua responsabilidade, mas também não acho que nada seja tão mais maravilhoso do que o maternar. Eu acho que a maternidade ela é uma coisa muito única e cada uma na sua experiência. Peçam ajuda, né? Temos hoje a oportunidade de falar com profissionais nas redes sociais, temos informações à nossa mão ali, né? A gente tem realmente, não temos o direito de dizer que não sabemos, porque se a gente for atrás, a gente vai saber. Escolha em quem confiar, blinda a sua casa. Não deixa entrar tudo lá, não. Não deixa entrar todas as informações, todos os palpites, né? Blinda, senta você e teu marido e fala como é que a gente acredita que tem que ser. Tem alguma coisa errada acontecendo com o nosso filho, eu tô sentindo, ele tá agressivo, ele tá nervoso, ele tá batendo panela aqui, tem 2 anos e tá nervoso, tá dando birra. O que nós dois queremos fazer? Nós dois aqui. Porque você pode ligar para pediatra, você pode ligar para o psicólogo, você pode pegar 5 livros, que cada um vai estar falando a sua experiência de profissional, de aprendizado, e vocês têm que falar assim, o que nós damos conta? Ah, vou deixar chorar, vou deixar chorar. Vamos pegar no colo, vamos pegar no colo. Vai ali, vai sentindo, vai seguindo o que seu coração está falando. Eu acho que nada é mais verdadeiro do que ninguém conhece o seu filho melhor do que você. E se vocês tiverem conexão afetiva verdadeira com essa criança, você vai aprender com a criança o que fazer nas horas mais delicadas, nas horas de crise. Acho que é isso.
Quem não acompanha lá no nosso Instagram, de Umbiguinho a Umbigão, sejam bem-vindos. O nosso curso de psicologia perinatal começa esse final de semana, é 100% online. O curso da Virgínia e do Danilo também é 100% online. Então, entre em contato com a gente, porque a gente está aí trocando aprendizado, aprendendo também. Exatamente. A Virgínia é uma ótima sogra, mas continua aprendendo enquanto avó. É a primeira vez que ela está sendo avó, né? É a primeira experiência, eu também. Então, a gente está sempre tentando aprender uns com os outros e melhorar aí na nossa convivência familiar. Obrigada, Virgínia. Bora jantar ali na sua cozinha, que eu vou lá Vamos fazer embora, bagunça agora nós agora. vamos fofocar. Beijo, gente. Muito Beijo. obrigada. Se vocês gostaram, vou deixar ali salvo, vocês compartilhem. Viu? Beijos grandes. Obrigada, Carla. Tchau. Fica com Deus. Tchau, Tchau. tchau.